Boa noite, querido ouvinte. Estamos começando mais um programa do Alô Porteiro Amigo. Hoje, dia 17 de abril, 7h13 de uma quarta-feira quente, né, minha presida? Muito calor, né, Gabriel? Calorzinho gostoso. Gostoso pra uma praia, hein? Uma praia é bom, né? Pessoal, boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. Um abraço, Renata, minha amiga. Já disse que tá aqui aí, ouvindo. Manda um abraço para ela. Beijo, mãe. Doutora Débora hoje com nós aqui na mesa. Fala boa noite, doutora Débora. Boa noite, pessoal. Estamos com a nossa convidada aqui, a Nildes, e a Isabel, que veio aqui junto também. Vamos deixar elas se apresentarem agora. Boa noite, eu me chamo Nildes, na verdade Maria Nildes, né? Gosto do Maria, mas não é que eu escondo meu Maria, não. É porque as pessoas já me conhecem como Nildes. E agradeço o convite por estar aqui. Muito obrigada, né? por você ter vindo. A gente que agradece. E, assim, sou assistente social de profissão, vocês convidaram para vir falar de um tema que é bem nosso mesmo, né? Escolhi ser assistente social por motivação desde a minha adolescência, porque eu já fazia parte dos movimentos sociais. Que bacana. Eu já trabalhava nas comunidades de base, junto com os núcleos de favela. Então, isso eu comecei aos meus 13 anos de idade, esse movimento. E aqui em Campinas, eu vim de Recife, com 11 anos. Que beleza. Fui morar numa região periférica de Campinas, na região sudeste, Vila Perseu, que eu tenho muito carinho. Saí de lá quando eu já estava com 23 anos. E foi lá que todo o meu movimento começou, com as comunidades eclesiais de base, com as comunidades de lá. Então, a gente fazia todo o nosso processo naquela época, bairros como Santa Lúcia, Paussurama, e adjacentes, não era nem asfaltado, a gente ia para os bairros com o barro no meio da canela, mas a gente ia. Manhã, né? tarde, noite, com sol, com chuva, mas a gente estava ali, firme com a comunidade. Muito bom. E também temos aqui, né, como bem a presida já disse, Isabel Barbosa, correto? Dá uma boa noite para nós aí, por gentileza, Isabel. Boa noite a todos e todas e todes que nos ouvem nesse momento. Agradeço o convite também. Estou aqui acompanhando a Nildes. Espero poder contribuir nessa conversa, nesse diálogo. Eu sou assistente social de formação também, sou servidora pública aposentada. Trabalho agora ajudando a implantação de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis lá no Jardim Bassoli. Bacana. E escolhi essa profissão, optei por essa militância, esse estilo de vida, porque ser assistente social está para muito mais, pelo menos para mim, está para muito mais do que profissão. Na década de 80, me formei em 90 e depois segui desde esse período aí no trabalho nas comunidades, na habitação, em entidades assistenciais e fiz muita coisa. Mas é isso, estou aqui para contribuir. Obrigada pelo convite. E é isso mesmo. Muito obrigado, né, presida? Hoje nós vamos conversar aqui com o Nildes Nascimento e Isabel Barbosa. O tema nosso vai ser muito interessante, nós vamos falar sobre assistência social, né? Considerando que elas são especialistas também, tem uma especialidade ali, é voltado para violência doméstica e contra crianças e contra adolescentes também, né? Vai ser um papo muito rico. E eu queria, já começando, presidente, já vou começar daquele jeito. Bora lá. Vai devagar. Não, tranquilinho, tranquilinho. É que assim, nosso programa é bastante informativo e assistência social é uma coisa muito bonita. Mas eu acho que poucas pessoas sabem, de fato, o que é assistência social, porque é uma formação, é um curso. Explica pra gente o que é assistência social, por gentileza. Nós estamos tendo uma excelente oportunidade hoje, né? Ótimo. Porque existe uma confusão muito grande de ser assistente social e a política da assistência social, Muito né? bom. Então, a gente até tem uma discussão hoje nas políticas da educação que tem uma confusão. Por que assistente social tem que estar na paz da educação se isso é da assistência? Então, não é a assistência que está na educação. É o profissional do serviço social que tem uma formação e que, quando ele se forma, ele tem uma interface com várias políticas. Não é exclusivamente da assistência.
O profissional, ele pode atuar na educação, ele pode atuar na cultura, ele pode atuar na habitação, na área da saúde, né? Então, esse é o assistente social. E aí, a gente tem, o maior objetivo nosso é trabalhar com a população, principalmente com a população que está em vulnerabilidade, situação de risco. O nosso trabalho é fazer um trabalho preventivo dentro dos programas existentes. O atendimento direto ou o atendimento indireto, né? Entendi. Então seria tipo um trabalho preventivo muitas vezes, não somente. A assistência, né? O assistente social, ele compõe dentro dos serviços. Entendi. Eu sou assistente social de formação. Né? Perfeito. Eu fiz o curso de serviço social. Certo. E o serviço social, ele começa lá nos anos de 1800 e pouco, com Mary Richman, ele começa num trabalho voltado com mais uma população mais carente, de rua, pessoas vulnerabilidade, algum tipo de vulnerabilidade. Fábrica. Então, ele começa, e a partir desses movimentos de fábrica, aí começa o movimento do serviço social. Entendi. É puxado por uma mulher que se destacou, né? E aí começa, então, os primeiros trabalhos com comunidade, que é o trabalho de desenvolvimento comunitário, que é uma das nossas disciplinas dentro do curso de serviço social. Perfeito. Vamos repetir o nome dela aí? Para quem está ouvindo, querer anotar É a aí. Mary Richman, que é a nossa mentora do serviço social. Anotou, gente? Para quem quer entender o que é o trabalho de um assistente social, tem um livrinho bem simples. Legal. Que ele deixa muito claro o que é serviço social, que é aquela coleção Primeiros Passos. Sei. Porque as pessoas acham que o assistente social é aquela moça boazinha que dá cesta básica para o pobre. Entendi. Não, nós não somos. Nós somos boazinha, mas a gente também sabe exigir, sabe cobrar, porque a gente não tem o hábito de só dar a cesta básica. Certo. A gente quer além da cesta básica. E o profissional do serviço social é o profissional que está capacitado para trabalhar diretamente com essas comunidades. Entendi. Né? Tirando dele o potencial que ele tem. Entendi. Não seria somente, então, e desculpa, né, ser leigo, Se você mas... quiser completar, eu acho que dá para completar. Se você Com certeza. Não fez a pergunta. E não seria só uma questão, por exemplo, de caridade mesmo. Pelo contrário, é extrair da comunidade o potencial que ela pode ter, né? E fazer com que esse potencial, enfim, quanto oportunidades, desenvolver as pessoas, é nesse sentido. Que venha no sentido da emancipação da vida daquelas pessoas. Emancipação da vida das pessoas. É muito interessante, porque a política da assistência social, ela vem do movimento dos profissionais do serviço social. Entendi. Né? Entendi. E é através desse movimento dos profissionais do serviço social que a gente tem a Lei Orgânica da Assistência Social. E a Lei Orgânica da Assistência Social, então, ela vem e contempla outras pastas, tá? Mas foi através do serviço social, desses profissionais, vendo a necessidade e essa profissão, ela deixar só de ser profissão, mas ela vem enquanto profissão, mas se torne política, todas as ações do profissional, foi uma conquista nossa que aconteceu em 92. 92. Quando a política realmente aí é constituída a Lei Orgânica da Assistência Social. Entendi. Aí, depois da Lei Orgânica, a gente teve a outra conquista. Em 2004, todo esse é o movimento. Aí a gente vem, depois desse movimento que constitui a Lei Orgânica, a gente consegue agregar outros profissionais. Certo. Em 2004, a gente constitui a Política Nacional da Assistência Social. Uau. Quanta conquista, né? Quanta conquista. Mas que quanta luta também, né? É muito desafio. Nossa. Porque a gente pensa muito grande, né? Então, Com certeza. quando a gente pensa muito grande, a gente quer o melhor para a comunidade. E esse melhor termina sendo muito amplo. Sem dúvida. Né? Porque aí você não pensa só... O que é o melhor, né, para a comunidade? Começa até aí, desde aí, né? Tentar identificar o que seria uma situação que melhoraria. Ela ter a sua condição financeira. Sua emancipação. Ela não precisar depender de dinheiros públicos. Legal. Ela pode até
depender em algum momento, Sim. mas a partir daquele momento ela ser trabalhada para que ela tenha sua independência financeira. Entendi. Com os empreendimentos de ofertas de trabalho, ofertas de trabalhos de geração de renda, com empreendedorismo para aquelas famílias. Que legal. E você consegue me dar um exemplo, por exemplo, de um trabalho feito, pensado, idealizado pela assistência social, um projeto que tenha dado muitos frutos, assim, dessa emancipação aqui na cidade de Campinas, ou algum outro local? Olha, a cooperativa que a Isabel está à frente. Ótimo, hoje. que legal. É um movimento que vem lá de trás, Você fala pra faz gente. 10 anos, né, Bel? 10 E aí anos. ela pode falar melhor. Mas isso foi uma conquista. Que legal. Que está dentro de uma comunidade extremamente carente, Certo. né? Que foi do serviço Minha Casa Minha Vida, começou com o programa Minha Casa Minha Vida. Eles foram os pioneiros do programa Minha Casa Minha Vida aqui em Campinas. E desde então se começou a pensar nessa questão da cooperativa. Entendi. Aí a Bel pode falar melhor da cooperativa do que eu. Vamos lá. Que ela está à frente. Ótimo. Falar da cooperativa e falar do Jardim Bassoli é falar desse sistema de assistência, né? Que é muito semelhante a, por exemplo, a política da saúde, que todo mundo conhece, e muita gente participa e debate e tal. Também tem normas e regras de níveis de atendimento, de média complexidade, de baixa, de alta, e constitui, junto com outras políticas, aquilo que a Nildes falou, é uma rede, né? Deve constituir uma rede de atendimento para superação das condições de vulnerabilidade. A cooperativa do Jardim Bassoli, a Cooper Bassoli, em processo de implantação, ela é uma demanda levantada dentro daquela comunidade, né? Certo. Aquelas pessoas que foram para lá, transferidas de várias regiões da cidade, chegaram lá, não tinha nada. Né? Absolutamente não tinha escola, não tinha nem linha de ônibus, não tinha creche, Tinha não tinha nada. centro de saúde, não tinha nada. E aí um recurso da Caixa Econômica possibilitou um trabalho de articulação e organização comunitária, o DIST, que é Desenvolvimento Institucional, não vou lembrar, mas a sigla é DIST. Iniciou um levantamento e uma articulação, a comunidade, em 2 etapas, tentando compreender qual eram as demandas mais importantes daquela comunidade. Entre várias coisas, uma das questões que foi levantada é que no local de origem, nas ocupações, nas áreas de risco lá que eles viviam, tinha muita gente que vivia da reciclagem, da coleta seletiva e da venda. Certo. E aí eles mudaram para um apartamento. E não tinha onde mais deixar o Tinha um material, né? armazenar, Porque não podia armazenar subir para o lixo. apartamento. Entendi. Nas garagens não pode, porque é uma questão de salubridade. E aí foi apontada essa demanda. E aí o processo foi se arrastando de 2013, 2014 até agora. Certo. E aí em 2022, depois de uma retomada desse processo e uma grande articulação que a gente fez aí dentro da comunidade e para fora dela, envolvendo a própria prefeitura, a FEAC, a própria Caixa Econômica e a PUC de Campinas, através de vários Que tem o setores curso, lá. inclusive, lá, né? Tem curso de Direito, através do Serviço Direito, social. pessoal da Arquitetura, Demacamp, que é uma empresa que faz consultoria em Arquitetura e Engenharia. Então, juntando esse povo todo, a gente conseguiu fazer a regularização legal da cooperativa. A obra está em andamento, agora nós estamos aguardando a ligação de água, esgoto e energia elétrica, todos os equipamentos comprados e a cooperativa está andando. E as Quase, mulheres? e as mulheres mobilizadas, Exato. 90% da cooperativa é formada por mulheres. A gente está que lindo. implantando Que legal. um projeto de educação ambiental dentro do Jardim Bassoli. Então, as coisas estão caminhando. Né? Então, assim, pensando no serviço social e pensando nesse recorte, né, que a Nilza apontou de função do assistente social, uma das funções é favorecer e viabilizar essas articulações, para que as pessoas construam, né, juntas esses processos de emancipação. E a gente acredita mesmo que essa cooperativa, enquanto equipamento público ali local, pode ser um espaço importante, tanto da
da questão da melhoria das condições ambientais lá do entorno, como da renda das pessoas. Eu acho que é especial. E tem os programas também que a gente fala, né? Que além de empreendedorismo, que a gente sempre foca com a mulher, porque ela sempre é o arrimo de família, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Mulherada, firme. E assim, Não é, Maria José? Pode ver que a mesa Precisa hoje aqui investir. tem O que a gente fala? Geralmente as pessoas investem quando vêm com os cursos, né? Aí vem com aqueles cursos mais simples, porque aí a gente, é uma das coisas que a gente sempre está discutindo, né? Por que não pode investir em cursos mais assim para as pessoas, né? Uhum. Tem que ser sempre manicure, cabeleireiro, padeiro. Ela não pode ser uma empreendedora de TI, por exemplo? Por que não, né? Ela não pode ser outro tipo de empreendedora que vá além do dia a dia, porque é nesse potencial que a gente acredita. Teve uma vez, foi muito engraçado, porque eu veio pelo Estado uma verba, e aí a gente juntou um grupo de mulheres. Então, assim, vai fazer isso. Eu falei, não, vamos tirar delas o que elas querem, né? Boa. Aí elas falaram assim, eu quero ser dona do meu negócio. E o que Ótimo, você quer ótimo, do seu negócio? Aí elas queriam lidar com a questão, porque na época estava bombando, né? Festinhas de aniversário. E nós preparamos essas mulheres. Os maridos saíram do emprego para ajudar elas, porque elas conseguiram montar seu próprio negócio. Que bacana, E isso gente, foi um bom olha. resultado. É nesses resultados que a gente quer apostar. É isso que a gente acredita. Eu sempre acredito, e eu e a Bel, a gente tem uma parceria muito boa nesse sentido profissional, porque a gente acredita que é extraindo a essência dessas pessoas que a gente consegue bons resultados. Com certeza. Com Eu certeza. conheço o Bassoli, né? Eu moro ali no Jardim Lisa. Ah, Então, você eu mora moro na perto. região do Campo Grande. Então, eu conheço lá. Já vi situações ali difícil, né? Muito difícil. Os apartamentos trincados, né? A falta de consideração com eles ali, com aquele pessoal bacana que mora ali. Já vi eles vendendo aquelas verduras lindas, maravilhosas deles, que eles põem ali na frente do condomínio, já passei lá. Então, assim, muita gente tendo preconceito, né? Quando se fala Bassoli, tem gente que, eu não vou no Bassoli, né? Uma coisa que não são pessoas maravilhosas que estão ali. Pessoas que vieram de vários lugares e estão morando ali, são muito gente boa, né? E tem gente que fica, não, falou Bassoli, eu não vou, né? Não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi muito, já briguei muito por isso, para ninguém falar isso, Essa é a porque nossa não é justo. constante, né? É a nossa constante em campo. É isso mesmo. Porque tem um preconceito muito grande das pessoas que estão no Jardim Bassoli. A própria polícia, quando ela chega, ela é muito truculenta. Sim. Nossa. Eu nem mesmo imagino. já estive diante de uma truculência dentro de um dos condomínios, né? Então, as crianças, elas são discriminadas dentro da própria escola. Quando fala que elas são do Bassoli. Muitas vezes elas escondem, elas falam que é do São Bento do Floresta, porque elas às vezes têm vergonha de falar que é do Bassoli. Isso é o que a gente vê, e são relatos das próprias mães quando traz para a gente. O Bassoli, eu falo que ele vivencia o que aconteceu com o Vida Nova. O Vida Nova está com 32 anos de existência, o bairro. Certo. Também é um bairro muito discriminado na época, foi muito discriminado na época. Hoje ele melhorou muito, né? Porque foram muitos investimentos sociais lá dentro. Só que para isso acontecer demorou 30 anos. Sim. O Bassoli tem 12 anos. Então a gente fala que ele está ainda no processo. É um adolescente ainda. Demora, mas a gente fala que essa demora são vidas que tem junto, né? Com certeza. Porque você imagina que são 19 condomínios com, não sei, mais de 15 mil moradores ali. Nossa, é maior que a minha cidade, da de Minas. Exatamente. E aí os investimentos ainda são muito pequenos. Nossa. A região do Campo Grande é uma região que sofre muito Entendi. com essa Sofre questão mesmo. dos investimentos. São poucas instituições que estão no local, né? Não tem tanta instituição como as outras áreas, porque a área social dentro de Campinas ela é dividida em 5 regiões. Ah, é? Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudoeste. Certo. Vocês
Trabalho em A quais? gente atua em tudo. Viu? Campo Grande, Mulheres, Campo Grande. mulheres. Agora gente. mesmo, eu tô dentro de um projeto que está sendo muito interessante. Qual? A gente está fazendo levantamento das praças de Campinas. Uau, que legal. Mas da região norte, que é do Campo Grande, e sul. Noroeste. Noroeste. Mas é que no mapeamento É, deles é é. norte, né? É que a assistente social faz um mapeamento diferente da divisão. E aí, pela divisão do município, é norte e sul, né? Certo. Só que aí, assim, Campo Grande, a região do Campo Belo Uhum. e a região do Ouro Verde, que a gente pegou. Então, assim, tá sendo muito interessante e, ao mesmo tempo, tá dando, é de doer a alma da gente, Por quê? né? Porque, assim, vai sair um monte de praça esse ano. Ah, é? Nossa, vai sair praça até Ah, onde você não imagina. Até já imagino. Por quê? Até onde você não imagina. E aí você se depara com uma população que está muito incomodada com as praças. É Tá. bom a Sim. praça, porque é um local de lazer, Sim. onde ele vai poder desenvolver sua atividade. Mas o momento que a cidade está passando, essa quantidade de praça no meio do nada, jogada no meio do mato, e aí do lado dessa praça você tem um centro de saúde sem profissionais. Putz. Então, esses relatos que a gente está recolhendo está sendo muito importante para a gente. Entendi. Porque a gente não está criando, é a comunidade que está falando. Claro, claro. Então, claro. assim, é dinheiro público, é dinheiro nosso, né? Que está sendo investido nesse momento de forma equivocada. Sem dúvida. Enquanto você tem serviço de saúde pedindo socorro, que não tem medicação, que não tem profissionais. Uhum. Serviço de saúde, por exemplo. Todos os centros de saúde deveriam ter um assistente social. Sem dúvida. A Maria José, inclusive, é uma das grandes entusiastas. Uma vez eu ouvi E não falar... tem. Ela falou Esse isso mesmo. profissional não tem dentro de todos os serviços de saúde de Campinas. Não tem, de jeito nenhum. Né? Eu lembro muito bem, só um parêntese, que uma vez eu estava conversando com você, Maria. Aí eu não lembro quem que você indicou para ir até o médico. Ele falou assim, mas não vai falar. Procura assistente social. Sim, Que ela lá no vai Marugate. conseguir, ela vai conseguir te entender e ela vai conseguir dar seguimento para você. Eu lembro direitinho Foi disso. a nossa amiga Sim, a nossa que amiga. está com problema de câncer, né? É. Ela estava trabalhando. E o Marugate ela já está indo para uns 6 anos, essa cirurgia dela de vai, não faz, vai, e aquela enrolação, né? E eu pedi para ela, eu falei, olha, você não procura mais a médica. Peça ajuda para a assistente social para ela te ajudar a encaminhar nisso, porque você chega ali, a recepcionista pega o teu papel e guarda. A assistente social ela vai ter uma possibilidade de levar mais para frente. Ela pode até não conseguir, mas ela vai fazer de tudo para te ajudar. Eu confio no assistente social. E ele está lembrando que eu falei, foi uma das palavras minhas na minha sala, né? Exatamente. Falei, eu Maria. confio no assistente social. Mas- Ai, desculpa. Não, por gentileza. Eu fui da diretoria do nosso conselho de categoria por 3 gestões, Ah, legal. né? Do CRES. E assim, a gente sofre muito com uma questão Qual? dentro das áreas, porque assim, nós não somos vistos como um profissional. Uhum. Entendi. Nós não somos vistos como um profissional, tanto quanto o médico é. E nós também passamos dentro de uma faculdade. Sem dúvida. A gente também busca especialização. Sem dúvida. E assim, o médico, quando ele vem, muitas vezes, não vou dizer todos, porque não dá para generalizar, mas eles não têm a compreensão do que é esse serviço e quanto ele pode ajudar aquele profissional. Com certeza. Né? Com certeza. Nessa questão da acolhida, Uhum. da orientação, e dessa acolhida humanizada. Exatamente, desse movimento de humanizar a pessoa. Até mesmo você estava dizendo quando você fala sobre as praças. Inicialmente, é uma visão de quem tem um ideal de um todo, né? Porque, por um lado, uma praça, a sensação que eu tenho, dá uma sensação de pertencimento àquela Sim. comunidade, seja ela qual for. Agora, uma praça no meio do nada, sendo que falta um médico, quem que veria uma situação dessa, se não uma pessoa que está ligada à comunidade, que entende os anseios, como, por exemplo, um assistente social. A ideia que eu tive mais ou menos foi essa. É porque, assim, falou que assistente social, o pessoal já veio uma demanda incrível, né? Já despeja os problemas, Ó, não. Tem isso. Aí a gente não vai deixar da escuta, a gente tem que dar.
É nosso papel dar essa escuta, né? E não é uma escuta qualquer, é uma escuta da atenção, é uma escuta qualificada. Então, a gente precisa fazer isso. E é esse escutar que a gente... Eles nos veem como a voz deles, muitas vezes. Sim. Que eles não conseguem chegar. E aí a gente consegue, por exemplo. Eu falo que eu e a Bel somos duas briguentas nas políticas. Né? Então, assim... Tem que ser, né? Tem que ser, a gente ué. tem que brigar pelo direito do outro. Uhum. Eu também estou brigando pelo meu direito, mas o direito do outro que eu estou atendendo. Uhum. Então, se ele não consegue verbalizar, ele precisa de alguém que ajude ele a verbalizar. Com certeza. Então, a gente também prepara as pessoas para que ela participe de fóruns, para que ela participe de seminários, para que ela esteja dentro dos órgãos de controle, que são os conselhos de direito. Sim, Né? sem dúvida. Então, a gente também faz esse trabalho com o usuário para ele entender que ele é importante, que ele faz parte e que ele é importante para as políticas, para a construção da política. Eu sou contra quando a política ela já vem de cima para baixo. Assim, Acho que né? a gente tem que fazer a construção trazendo as pessoas, demandar deles, né? Aí eu acho que a gente tem resultado. Tem uma questão também importante que a gente ter que considerar, que é o olhar das pessoas para a assistência social enquanto política pública, né? Certo. Ainda existe um ranço, um modus operandi que as pessoas não reconhecem como política pública de direito o acesso a qualquer tipo de ação, benefício, que seja continuado, que seja pontual, porque ainda precisa trabalhar e divulgar e debater a questão da política de assistência, porque ainda ficou um grande ranço da benesse, Aham. da benemerência, Da caridade. da caridade, Aham. ainda tem, né? Porque se educação, se saúde, habitação, transporte, cultura são políticas de direito, assistência é igual. Com a única diferença que o acesso é àqueles que necessitam, está inclusive na lei, e ela pode ser provisória ou não. Né? E aí, numa rede, nessa rede de atendimento que existe, poder fazer com que as pessoas compreendam que é acesso a direito. Não, atire a primeira pedra aquele que nunca passou por uma situação financeira na vida e que não precisou de ajuda de alguém. Exatamente. E aí, nesse sentido, o Estado é responsável pela vida das pessoas. E aí, nesse sentido, também, então, a política de direito da assistência social para acesso ao socorro nos momentos de maior vulnerabilidade, seja ela financeira, seja ela nas relações, seja ela no atendimento à criança e à proteção ao idoso, à mulher. Quer dizer, porque a gente tem também essa coisa super ampla e que dialoga muito, muito próxima também com a questão dos direitos humanos. Isso. É isso, Sabe o né? que eu lembro, Incrível. meninas? Eu lembro uma vez, eu estava com a minha mãe na PUC, e eu e a mãe ia internar. Aí eu vi, a moça chegou, gestante, menininha nova ainda, sabe? Sofrendo, e a mãe falando, não tem nada, como que você vai fazer? E ela, ai, você via que a criança tava para nascer, né? A mãe olhou para mim e falou assim, o que é que eu faço? Eu olhei, aí eu tô olhando para vocês duas e tô lembrando da cena. Eu que falo, eu faço? procura assistente social. Ela olhou para mim e falou Resolve assim, tudo, gente. eu falei, ó, você vai procurar aqui na PUC, assistente social, para ela poder te ajudar no primeiro momento. Eu falei, o segundo momento, aí você procura a igreja, que a igreja vai te ajudar também, com certeza. E você pode ficar sossegada, que não vai faltar berço, não vai faltar uma cobertinha. Porque não vai, é só você procurar. Agora, se você ficar gritando com ela aqui, brigando com ela, não vai resolver nada. Aí a minha mãe olhou pra mim, você vai me internar ou vai ficar arrumando confusão com quem vai ganhar neném? Falei, mãe, a menina tá novinha, a senhora aguenta um pouquinho que a senhora já tô fazendo a ficha. Mas foi muito engraçado, sabe, Gabriel? Eu tipo, procura assistente social, Com aonde que é? certeza. Falei, a senhora esperar eu internar minha mãe, eu ajudo. Onde que eu... Tá, eu sei procurando, moça, onde que ela consegue chegar? Né? Porque precisa de ajuda. Ela precisava muito. Não era uma coisinha pequena, entendeu? Você via que ali não era o problema do vamos arrumar roupinha para o bebê, um berço.
Ali era tratar aquela mãe que estava desesperada, falando para a filha, você está me trazendo um neto, mas... Então, era aquilo que tinha que ser tratado. Por isso que a assistente social iria acompanhar, ligar, procurar, ver, cuidar. Porque não é só dar uma roupinha. Dar uma roupinha é fácil. É muito fácil dar roupinha. Dar um berço também não é difícil, você arruma. Agora, dar esse cuidado, de depois ver onde vai ser a vacina, se foi parto normal, se foi cesárea, entendeu? Como que foi o atendimento, como nasceu essa criança. É isso. Isso é mais aí difícil. a gente já vai, né, na dinâmica da família. E a gente já vai Isso. atrás para saber do tudo. Tá vendo? Viu? Nós chegou ali na onde eu queria falar. A gente não família. fica só no enxoval. A gente A quer saber família quem é inteira. essa família, qual é a condição dela, o que a gente vai contribuir com aquela família e fazer os encaminhamentos que vão surgir naquele momento. E além de tudo, aquele cuidado. Porque eu sei que vocês não é só isso daí deixa. Não, vocês acompanham. Acolhida e acompanhamento. Sim, Esse é o principal. com certeza. Porque o acompanhamento é o mais principal de todos. Porque não é só fazer alguma coisa. Você tem que acompanhar aquela família ali para ver um resultado, né? Porque o que acontece? A família, ela é o centro de tudo. Se a família não tiver estruturada ali, não tiver um apoio, aquilo ali acaba acabando em morte ali, né? Acaba coisas muito terríveis. E aí as pessoas falam, mas eu não sabia, né? Que tinha onde procurar ajuda. E tem. E aproveitando o gancho, né, já que nós estamos falando de saúde, nós vamos falar também de um tema um pouco complicado, né, que é a violência doméstica, né? E aí, meninas, Conta um pouco para nós. por onde que vocês chegaram até... Esse é uma das principais, digamos, áreas de atuação da assistência social? Foi uma questão de vocação mesmo de vocês? Vocação não é bem a palavra, né? Mas foi um interesse que surgiu por vocês? Como é que está esse contexto de violência dentro do seio familiar que vocês veem aqui na cidade de Campinas? Bom, Campinas está assustador, porque os últimos dados que nós tivemos, segunda-feira, por exemplo, teve mais 2 feminicídios. Sim. Segunda, só num dia mais 2. 2 feminicídios no intervalo de 24 horas. Né? E é muito grave, porque Campinas bateu, já no começo desse ano, já tem um número muito grande de feminicídio. Caramba. E aumentou muito o número de violência doméstica, violência contra a mulher. Uhum. Eu faço parte de um grupo de mulheres e a gente procura denunciar, vai para a rua, faz movimento, quando esses números eles estão aumentando. Entendi. E quando ele aumenta, e eu acho que teve um aumento maior, já tinha, né? A violência doméstica ela já vem lá de trás. Uhum. Acontece que ela começou a aparecer, ela começou a ser mais revelada, ela era velada. Desculpa te interromper, mas essa é sempre uma questão que vem, não sei se é de fato uma questão, mas hoje em dia nós temos mais exposição ou temos mais violência mesmo doméstica? Porque como você mesma disse, às vezes aquelas velhos jargões que a gente sempre ouve, né? De briga de marido e mulher não se mete a colher, essas coisas assim, e violências nesse sentido acabam ficando restrita ali, enfim, por muitos motivos, né? Mas na percepção de vocês, ela tem mais exposição hoje em dia ou enfim, os casos são maiores mesmo? Não, os casos aumentaram mesmo. Aumentaram mesmo, entendi. E com esse aumento dos casos, a exposição ela surge, né? É bem automático. Tá. Então, os casos aumentaram verdadeiramente. Entendi. Por exemplo, o ano passado, eu estava trabalhando lá em Valinhos com criança e adolescente. Certo. E aí eu começo a observar, o município não fez o levantamento que deveria. E o que aconteceu em Campinas também. Não Nesse fizeram. momento de pandemia, o aumento da violência Nossa. interna foi maior. Principalmente com meninas também. Além da violência, né, física, tinha a violência sexual, Sem dúvida. que surgiu muito, né? Mas o que você está perguntando é assim, a violência aumentou, automaticamente a exposição, A exposição aparece. também, tá. E as pessoas, com muito cuidado, eu acho que elas começaram a procurar ajuda, Ah, entendi. né? Entendi. Elas eram mais reservadas, essa ajuda. Uhum.
Então, eu acho que os movimentos que são feitos ainda é muito tímido essa busca de ajuda, Certo. mas elas começaram a buscar ajuda. E Essa ajuda ela poderia melhorar como? se o sistema de Funcionasse. acolhida Uhum. nos órgãos, que ainda é muito precário, a gente fala, dentro do sistema da polícia, tem 2 delegacias de mulheres. De mulher, sim. Perfeito. Mas a gente precisa de preparo dessas pessoas na acolhida, Entendi. né? Para você ver. Eu acompanhei um caso, é só um exemplo. Tá, claro. Eu acompanhei um caso, 17 anos, a pessoa com sofrimento mental. 17 anos, ela sendo acompanhada pela saúde mental. Certo. E essa menina começa... porque assim, eu vou buscar o que não deve, né? Eu falo. E Aliás, ela não, começava a que deve. aparecer para mim marcada, com algumas marcas. Ela vinha, às vezes, no final de semana. Uma marca aqui, outra ali. Oh, meu Deus. Aí um dia eu não tava, ela chegou com uma marca mais profunda. Aí quando eu cheguei no outro dia, aí as outras assistentes sociais vieram falar porque ela fazia parte do meu grupo que eu acompanhava. Certo. E ela estava muito assustada, ela não queria falar. Demorou o dia inteiro para ela poder falar o que estava acontecendo e fazer o convencimento dessa pessoa da gente buscar uma ajuda da polícia, porque ela precisava ser afastada. Assim, urgentemente, né? Era urgente. Entendi. Ela estava em cárcere também quando ia para casa. Meu, Então, assim, ela era violentada sexualmente quando chegava em casa. E ela relatava isso. Só que como ela tomava muita medicação, ela não sabia dizer como que era a violência sexual se dava. Ela só lembra que ficava suja quando ela acordava. Meu Deus do céu. E aí nós vamos atrás da delegacia. Aí você vê... Assusta, porque as pessoas não sabem dar o acolhido e o ouvido que deveria dar naquele momento. Ah, com certeza. Então, é nessas horas que muitas mulheres desistem. Aham. Vão se expor pra quê, né? Se quem Desiste, deveria porque vai tá- pôr, vai não sei o quê. E teve uma pequena tentativa de exposição, que aí eu tive que intervir, Aham. né? Meu E tive que... Porque aí, quando eu fui descobrir, Uhum. a pessoa que estava com ela já há algum tempo já estava sendo procurado. Meu Deus. Ele já tinha cometido o feminicídio Meu Deus. da Ou cidade seja, da era- onde ele vinha. Era questão de tempo pra ele cometer De dois, tempo. né? Então, assim, só que assim, quando você procura os serviços e você não dá, precisa de profissionais Com certeza. desse serviço, né? Porque eu fico imaginando. Porque assim, o escrivão, ele tá ali, eu não quero contar minha vida para um escrivão. Claro. No meio de uma salinha onde tem várias pessoas escutando. Uhum. Eu preciso de uma sala reservada para eu falar o que eu estou sentindo Sem dúvida. e o que eu estou sofrendo, né? Então, assim, é esses cuidados que não tem. Então, agora, ainda está muito precário, mas melhorou um pouco, Entendi. né? Mas a gente vem discutindo nesse grupo de mulheres que as delegacias precisam preparar mais ainda do que elas já têm. Entendi. Elas estão tentando. Nós não vamos dizer que não está tendo uma tentativa Claro. das delegacias locais, mas ainda não é o adequado para acolher as denúncias de violência. Falta Na muito. hora que tiver este órgão preparado com os devidos profissionais, você vai ver como vai estourar Nossa. de sim. procura e de denúncia. Estoura. Caramba. Porque ainda está muito dentro de casa. Só que quando acontece, já vem com a notícia da morte. Com certeza, né? E que a pessoa vai, pede ajuda, aí vai, dá um tempo. Que desesperador que deve ser pra quem tá numa situação como essa, né? Muito E difícil, pra gente né? que acompanha também, Nossa, né? Porque sem dúvida alguma. a sem gente dúvida falava assim, olha, a gente já estava apontando que isso ia acontecer, Uhum. mas ninguém ouviu. Mas já chegou a acontecer algum caso que uma de vocês duas estivesse acompanhando e chegou e a óbito, alguma coisa assim? De imediato, assim, eu não lembro. Eu sim. Tem? Infelizmente. Infelizmente. Triste demais, né, Bel? Porque vai numa uma crescente e aí, por conta da falta de estrutura, não só da delegacia, mas como dos serviços, o Sim. acompanhamento fica muito... pode ficar muito frágil. Vulnerável. E a pessoa fica vulnerável, né? E aí, esse feminicídio que eu acompanhei, ele está relacionado com o tráfico.
e convivência com gente, né, que tinha débitos e tudo mais. Então, é muito intenso isso. Difícil, é hein? muito triste. E, gente, como é que é o protocolo? Por exemplo, alguém encontra vocês assim, vítima de maus tratos dentro do seio. Qual que é o primeiro movimento que vocês fazem? Porque não é somente, como vocês mesmos disseram, levar a pessoa para a delegacia. Existe essa vulnerabilidade, né? Que a pessoa que está exposta a uma situação dessa, ela precisa não somente do aparato policial, como muitas vezes um lugar para ficar logo em seguida, né? Que ela vai ter que sair de casa. Como é o protocolo? Para ela ser abrigada dentro desse processo, precisa passar pela delegacia da Primeiro mulher. ponto. Tá, perfeito. Tá? Esse é o primeiro ponto. Se for avaliado realmente o risco profundo, é encaminhado imediatamente. Entendi. Se vem a questão da violência sendo apontada e a gente tem, então a gente encaminha para o serviço do município. Entendi. Então, tem os procedimentos. Ou é o Centro de Referência da Assistência, o CRAS, ou é o Centro de Referência Especial, que é o CREAS. Né? Que o CREAS ele vai trabalhar exatamente essa questão dos casos que já estão sendo apontados à violência. O CRAS ele trabalha com a prevenção. Certo. O CREAS não, ele já trabalha com as questões que já estão acontecendo da violação de direitos. Certo. Dentro do CREAS também, se é avaliado a necessidade de acolhimento, vai ser feito Vai ser feito o acolhimento. o encaminhamento para acolhimento. Tanto daquela mãe com seus filhos ou das crianças que estiverem e adolescentes que estiverem sofrendo violência. Então, eu acho que é importante a gente colocar aqui depois, né, tanto a sigla de um quanto a sigla de outro e aonde essas pessoas que, espero que ninguém que esteja nos ouvindo passe por uma situação dessa, mas que possa vir a necessitar, né, o endereço e o telefone bonitinho, se vocês depois puderem nos passar, né, a gente coloca aqui, né, Maria, como uma questão informativa para nossos ouvintes. Deixa eu fazer uma pergunta para... Qualquer uma das duas pode responder. Pode. Vocês já atenderam? Uma pergunta, uma curiosidade minha até. Um caso que seja em condomínio, tá? Eu sou presidente de um sindicato que representa porteiro. Então, o porteiro está lá presente. E uma que não tem porteiro, que vocês chegam lá e fica lá, é aquela famosa portaria eletrônica. Vocês já atenderam algum caso que foi no condomínio que vocês precisassem entrar e o porteiro facilitou a entrada de vocês, fez alguma coisa? Conta aí pra mim. Porque eu já fiquei quando eu era criança, é claro, né? Eu tava na casa da minha amiguinha, aqui no centro, e embaixo eu escutava gritos. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Morrendo de medo, né? E eu vi o porteiro fazendo toda aquela... para acudir ali aquela senhora que estava sendo agredida, né? Por isso a minha pergunta, se vocês já chegaram a ser chamados, se vocês foram ver alguma vez, entendeu? Eu nunca, você já, Nilson? Olha, eu atendi um caso de uma mãe que estava em surto, né? Tanto é que ela estava sendo atendida pelo Serviço de Saúde Mental e as filhas foram abrigadas e ela surtou. Para a gente entrar no apartamento dela para ver as condições lá dentro, o porteiro foi muito essencial. Olha lá. Tá vendo como é importante a figura do porteiro? Ele foi essencial e era um prédio ali na Francisco Glicério. Uau. Tá vendo? Então, ele foi muito essencial, até porque o porteiro é muito engraçado. Eles sabem a vida também Com das certeza. pessoas. O porteiro é um pouco de assistente A social. dinâmica, né? Eles sabem a dinâmica, o movimento do morador. E ele percebe quando algo está diferente. Com certeza. Então, ele já aponta, aí ele já chama no cantinho lá e fala, olha, aconteceu isso. Então, eu já vivenciei isso. Ai, que legal. E no Bassoli aconteceu, porque o Bassoli tem hora que eles agora estão fechando os portões. Eu precisava atender 2 idosos. Sério. Para eu entrar, o portão estava fechado. Como que eu fazia? Quem abre isso aqui para eu entrar? Não tinha. Mas isso é no Bassoli, mas pode ser em qualquer outro. Sim, a Porque, falta assim, do porteiro, faltou né? alguém para abrir aquele portão, que era um caso que eu precisava ver. Então, tive essas experiências, sim. E eu tive uma experiência que eu falei, graças a Deus, eu dei graças a Deus. Até hoje aquele porteiro
Adorava ele. É. Eu estava chegando à noite de um evento, eu morava ali no Largo do Pará. E aí eu fui abrir a garagem e eu vi que 2 pessoas vinham para me cercar Eita. na hora da entrada, um do lado, outro do outro. Você percebe o movimento. Acho que a assistente social tem muito esse link de perceber. Visão periférica, tá apurado. Aí eu percebi, aí o que que eu fiz? Fechei o portão de novo e arranquei com o carro. Fiquei, acho que, uma meia hora andando no centro da cidade. Aí eu voltei, ao invés de eu embicar o carro para entrar, eu parei e fui lá e chamei o porteiro. Aí ele falou, nossa, numa questão de segundos, só tinha ido no banheiro um pouquinho só. Aí o que que ele fez? Ele falou, vai lá, abre o portão e eu já vou abrir. E ele ficou esperando eu entrar, porque ele também ficou preocupado que as pessoas podiam estar ali na praça, né? Sim. Então, ele foi o meu salvador da pátria naquele momento. Mas o E se porteiro não tem o porteiro? Exatamente. Se é portaria eletrônica, hein? Aí, como que ia ajudar? Já Né? era, não O ia ajudar. porteiro Eu falo que ali. o porteiro, ele é tão essencial quanto o cobrador de ônibus, que a gente deixou de ter, É. né? Que é uma coisa que faz muita Que falta. causou estresse no motorista, que o motorista tá sozinho o tempo inteiro, o sofrimento que é desse motorista. Então, são profissionais que eu acho que são profissionais que as pessoas tiram sem medir, sem fazer uma medição das consequências disso. Com certeza. Porque o porteiro aqui, até o nosso programa, né? É alô porteiro amigo, né? Porque ele é amigo, né? Ele tá sempre ali presente. E ele sabe mesmo tudo. E é o melhor amigo, porque se você desce e tá passando algum problema, ele tá ali. E a gente, quando faz o curso de porteiro, a gente ensina ele, né? A ter até como ver ali os batimentos cardíacos, cuidar, né? E o porteiro é isso daí. Ele tá Mas sempre presente. Você vê, os noticiários, assim, às vezes de grande condomínio, por exemplo, lá no Rio. Algumas pessoas que apareceram mortas, de figuras renomadas, quem viu que o movimento estava diferente? Exato. Foi o porteiro. Sim, é sempre o Que porteiro. já sabendo da família que vai ali constante, já avisou, ó, tem alguma coisa acontecendo errado. Ele corre e vai e fala para o síndico. E o síndico faz o contato. Quando vai se deparar, a situação já aconteceu. Então, tem tudo isso também que tem que ser observado, né? Sim, o porteiro é aquele que está sempre atento ali. Por mais que queiram falar que ele não tá, mas ele tá. Né, porteiro amigo? Você que tá aí ouvindo nós, ó, tá vendo? Isso aí. A Nildes falando de você aqui. E Falando tudo bem. que é bom, Dura pouco. dura pouco, olha lá. Acabando o Olha, nosso foi horário. rápido. Foi muito rápido, eu não falei para vocês que ia ser muito rápido. É conversa boa, né? Aí passa Não, rapidão. foi uma conversa boa, Foi, amiga. com Eu certeza. gostei. Gostaram? Gostei. Ficamos É tão felizes. bom quando a gente vem falar do nosso trabalho. Sim, sim. É Que ele muito bom, né? quase. A gente fala que a assistência social ela ainda está invisível. Aham, Ela precisa de visibilidade. sem E dúvida. quando se abre os espaços para a gente falar da política e do profissional, eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo. Com certeza. Tem que aproveitar. E vamos aproveitar e começar com as duas que é mais quietinha ali, para elas se despedirem. A mesa tá aqui com 4 mulheres. É que eu falo mais que o homem da cobra, como diria minha Vamos lá, mãe. doutora Mas eu Débora. acho que hoje eu bati o seu recorde. Vai lá, doutora Débora. Bom, pessoal, quero desejar uma boa noite para todos. Agradecer a presença de vocês. Não tinha esse conhecimento tanto da assistência social. Via mais aquela questão dentro do hospital. Mas foi uma aula muito gostosa. Obrigada pela presença de vocês. Bel? Obrigada novamente pelo convite. Boa noite a todos que nos escutam nesse momento. E essa experiência está sendo muito interessante, né? Pensar e ouvir, né? Porque eu mais ouvi do que eu falei. E não complementei porque eu achei que não havia necessidade, né? Não precisa ser redundante, mas Fica tranquilo. olhar para essa questão do serviço social, falando com pessoas que não são da área, Aham. é muito bacana para a gente poder também ir aumentando a possibilidade da visibilidade Sem dúvida. da política e do alcance da ação profissional de um profissional que é importante e essencial na vida das pessoas. Muito obrigada. Muito bom. Isso.
conhece pouco, mas que ela é essencial para a vida de muitas pessoas. Sem dúvida. Sem dúvida. É isso. Agora sou eu. Gabriel? Bom, inicialmente eu gostaria muito de agradecer Nildes e Isabel. Foi uma aula mesmo pra gente. Foi muito gratificante saber um pouco mais do trabalho de vocês. Saibam que lá no Sinconed vocês sempre terão, né, presida? Sempre serão muito bem-vindas. Muito bem-vindas. E o que a gente puder fazer para, enfim, chegar e alcançar, levar informação, nós sempre faremos. O intuito dessa rádio é justamente esse. A gente fica muito feliz por você estar aqui. Foi muito bacana mesmo. No mais, é isso, né, minha presida? Estamos encerrando mais um programa. Sigam a nós nas nossas redes sociais. E um abração para toda a minha equipe e deixo a bola com a presida para encerrar o programa. Eu quero agradecer a presença de vocês, viu? Muito obrigada de vocês terem vindo. Foi uma aula, aprendi bastante coisa com vocês. Quero agradecer o nosso diretor Nilson, que está ali sentado ali. Né, Nilson? Obrigada, viu? Eric, Ana, Tiago, aqui uma equipe maravilhosa de marketing, viu, gente? Se vocês precisarem, é só contratar, tá? Eles fazem a mágica. Valeu, Gabriel. E uma boa noite a todos vocês, meus amigos porteiros, nossos ouvintes aí. Um abraço e até a próxima quarta. Até a próxima, gente.